Então, isso aqui eu tirei de um dos sites que eu usei, né, de uma das fontes bibliográficas que eu usei para preparar essa parte. O psicólogo que escreve, ele afirma que assim, um dos maiores vícios que nos mantém em relacionamentos marcados pela manipulação é a necessidade de sermos justos. As pessoas que costumam ser vítimas desse tipo de relacionamento abusivo, eles têm um senso de justiça muito estabelecido, tá? E aí, como ela não está confiando no próprio julgamento, ela fica com medo de ser injusta. E aí fica dizendo, não, se ele está falando isso para mim, eu estou falando ele porque eu me ponho no papel da mulher que sou, tá? Mas lembrem, eu posso ter perpetradores, gaslighters, tanto mulheres quanto homens, tá? Então, assim, se ele está fazendo isso comigo, é porque eu fiz algo de errado, então ele tem razão. Será que eu não estou realmente reagindo demais? Será que eu não estou sendo excessivamente sensível? Será que eu não estou fazendo isso? Então, eu não posso cometer uma injustiça com ele. Até porque eu tenho a lembrança daquele ser maravilhoso que ele era, que foi aquele ser por quem eu me apaixonei, né? Aquela pessoa por quem eu investi a minha vida, tá? Então, a preocupação com o fato de não estarmos sendo corretos, de sermos sensíveis demais ou de estarmos dando muita importância a algo, pode nos calar. E é assim que o ciclo se perpetua e a gente se mantém nessa relação. Por um lado, se a pessoa se dá conta que está dentro de um relacionamento abusivo e ela consegue sair desse relacionamento abusivo, isso tende, especialmente em relações com narcisistas, tende a produzir uma relação de raiva, de fúria, de necessidade de vingança, porque ninguém descarta um narcisista. E esse narcisista vai investir pesadamente, vai reconquistar essa pessoa, vai trazer ela de novo para a relação, e aí ele vai acabar com ela do ponto de vista psicológico, ou seja o que for. Tá? Aí esse descarte sempre vai ser feito pelo psicopata. Tá? É o psicopata que tem que dar a última palavra. Então, é muito importante que a gente tenha realmente uma rede de amigos que possam nos alertar para que a gente consiga sair desse buraco, porque nem sempre, e aliás, quase nunca, é fácil sair sozinho, tá? E, gente, se você soubesse como é comum esse tipo de relacionamento, eu tô vendo alguns depoimentos aqui no chat, então saibam, é muito comum esse tipo de relacionamento. E não é vergonha, tá? Não é vergonhoso ter passado por isso, né? Mas são experiências que, uma vez que a gente entende como funciona, né, a gente não se coloca mais na fase da manipulação. E é exatamente isso, Regiane, que eu estou trazendo aqui, né? Entre povo e político, entre povo e entre os seres encarnados e os controladores ocultos e aquelas pessoas que se julgam as donas do mundo, é exatamente assim. Tá? Eu estou aqui quietinho e vou entrar nessa parte. A Anne está falando do individual. Muito bem. Existem frases de gaslighting, então, assim, algumas coisas tendem a se repetir, tá? Então, assim, esse tipo de... Você enlouqueceu, né? Essa coisa... A Edneia em terapia, galera, com certeza, tá? Então, esse tipo de narrativa é muito comum. Você enlouqueceu, a culpa é sua, isso é coisa da tua cabeça, não aconteceu desse jeito, você que entende tudo errado. Sabe que eu tô brincando, né? Então, assim, gente, era só brincando, não era verdade. Cara, eu te joguei no chão, te empurrei, mas era só uma brincadeira, né? Para de brincar com tudo. Ou a clássica, o seu problema é que... Né? Essa é a clássica. Então, os manipuladores, eles tendem a fazer esse desvio, né? É sempre o outro que não está entendendo, é sempre o outro que não lembra. É assim que funciona, tá? Aqui um desenho está em inglês, mas a gente pode traduzir, né? Então, é sempre sua culpa, não seja tão sensível. Tu tá lembrando errado, não foi assim que aconteceu, ou seja, é tu que tá parecendo louco, né? Eu tava só brincando. Por que você tá sempre na defensiva, né? Então, assim, ninguém vai acreditar nisso. Esse é um outro aspecto muito importante também, que o gaslighter, ele tende a criar uma imagem externa. Ele tem uma imagem externa que ele para quem vê de fora, ele é muito preocupado, ele é muito atencioso, ele é muito cuidadoso com o parceiro, tá? E ele se queixa de coisas que o parceiro faz que são injustas com ele, de reações que são exageradas, de escândalos que acontecem só em quatro paredes, de como o outro, né, de como o parceiro faz julgamentos errados dele. Então, essa é a imagem externa. Para quem vê de fora, ele é a vítima da relação e o outro é o maluco.
o outro é que está reagindo demais, o outro é que é estourado, o outro é que não entende nada, o outro é que é um louco ciumento, tá? Um ciumento que não se controla, e aí eu não posso fazer nada, eu não posso olhar para o lado, tá? E aí o que acontece? Como essa imagem externa é a imagem de venda, a imagem de bancada, são aquelas que as pessoas que conhecem socialmente vão comprar. E pobre da vítima que está lá, a real vítima, quando ela tenta contar o que está acontecendo, ele já tem a versão externa. Lembra que uma das formas de manipulação é o isolamento. Ele demanda tanta atenção, e isso parece um extremo cuidado, gente. É assim, onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Não, eu vou junto, deixa eu ir junto. Ah, mas eu só vou no supermercado. Não, vamos lá, vamos junto, eu vou contigo. E assim, olha que atenção, meu marido quer ir no supermercado comigo toda vez que eu vou. Olha só, eu vou pro shopping, ele vai... Que homem que gosta de ir pro shopping com a mulher, gente? Ele sempre vai comigo. Mas isso é uma estratégia, porque assim, eu nunca fico sozinha. E assim, eu nunca tenho meu tempo com as minhas amigas. Eu nunca tenho tempo só com o meu círculo de relação. Acaba que o meu círculo de relação são os amigos do parceiro abusador. Aqueles que conhecem aquela imagem do outro. E não aquela imagem que eu estou sofrendo, aquela que eu conheço. E eu fico isolada, né? Eu tenho um contato minimamente social, porque eu tenho sempre o meu fiscal do lado, né? Que para os olhos dos outros parece alguém muito preocupado e muito atencioso comigo, tá? É exatamente o que o Dom Juan está falando. O gaslight serve para confundir e afastar da rede de apoio. Perfeito. E isso se dá muitas vezes por meio de manipulação, tá? Então, assim, como é que a gente identifica que está sendo vítima de gaslight, tá? O gaslighter, né, o perpetrador, o abusador, seja como for, mente com frequência. E às vezes são mentiras, assim, para quem está de fora, são mentiras bestas, que a gente estava junto e sabe que não foi. Mas para aquele que é a vítima dele, lembra, ele não confia mais na própria memória, tá? Então ele já fica assim, cara, mas eu tenho aqui essa foto que a gente estava aqui em tal dia. Mas ele vai afirmar de pé junto que não foi aquilo, que você está lembrando errado, que foi em outra, a tua lembrança é de outra data, não é daquele lá. Então, mesmo quando eu tenho provas fáticas do que ele está falando é mentira, eu já não sei se eu não. Será que era mentira? Acho que eu estou lembrando errado. Tá? Essa negação da realidade, das coisas que acontecem. Chantagem. Essa chantagem é uma chantagem manipulativa, dominando aquilo que é importante para a pessoa. Né? Assim, por exemplo, de uma relação em que o contato com a mãe é muito importante, né? Para a mulher tem uma relação muito vinculada com a mãe. Isso vai ser dado somente assim, se eu não, se você se comportar direitinho, então pode ir para a mãe, né? Mas vai ter sempre uma crise de ciúmes cada vez que ela for para a mãe. Vai ter sempre uma briga na volta, como uma forma de confiscar a atenção, tá? E muitas vezes essas manipulações e essas ameaças, essas coisas são feitas de uma forma que parece em demanda de atenção. Né? Então, são aquela coisa das acusações descabidas. E as acusações de traição são as mais comuns. Eu vi como tu estava olhando para o fulano. Eu vi que ele estava se insinuando para você. Você está mentindo, eu vi. Tá? Lembra, eu tenho alguém que está se armando de autoridade contra alguém que está extremamente fragilizado e não confia mais em si mesmo. E quanto mais a pessoa argumenta, mais intenso é o processo. Então, com o passar do tempo, quem é a vítima desse tipo de manipulação, ela deixa de responder, ela deixa de de se fazer ouvir, porque ela está sempre errada mesmo. E quanto mais errada ela está, piores ficam as brigas, as discussões. Então, ela fica quieta, porque quando ela fica quieta, ela se submete e aí fica mais fácil, tá? Então, essa pessoa vai entrando no nível de exaustão mental porque ela está sempre pisando num terreno minado. Ela nunca sabe o que vai disparar a próxima crise. Ela nunca sabe como reagir, ela nunca sabe o que dizer, ela nunca sabe o que vestir. São nas pequenas coisas, tá? E muitas vezes essa chantagem é uma chantagem emocional, aquela coisa, até ameaças, por exemplo, com os filhos, com o emprego, com a moral, como eu vou falar para todo mundo, ninguém mais acredita. Ninguém vai acreditar se tu falar que eu fiz isso, mas se eu falar tal coisa, vão acreditar em mim, não você. Tá? Então, gente, é um método de desconstrução daquilo que acontece. E a Nancy está trazendo uma informação aqui que é só a gente olhar para o nosso redor e é exatamente nesse estado que a gente está. Aquele estado em que o errado passa a ser o certo e o certo é errado e a gente não sabe mais o que é em cima e o que é embaixo e a gente não sabe mais para onde se mexer. Tá?
é o estado das coisas como estão hoje, tá? Então é importante que a gente tenha muito a convicção de si mesmo. E aí eu trouxe essa figurinha aqui porque esse é o estado da humanidade hoje. Nós somos controlados, nós somos vítimas desse sistema, e é o sistema do, como é que é, do trabalha, ganha, gasta, né? É a cenoura na frente do burro, e o burro sempre na roda de Sansara, e a gente a gente sempre voltando, porque a gente sempre tem culpa de alguma coisa, ou a gente tem apego a alguma coisa, e isso sendo manipulado, lembra o mecanismo do castigo e recompensa, do mecanismo da ameaça, do mecanismo das compensações, é sempre assim, e a gente está dentro desse jogo com um controlador ou controladores extremamente abusivos, que se alimentam da nossa energia. Eles se divertem mantendo o poder dele sobre nós. Nós, seres humanos, nós somos vítimas, e a gente pode chamar até de deuses abusadores, tá? Que se alimentam da nossa energia. Vocês já ouviram falar de luz, né? As nossas emoções, a nossa energia vital é alimento para esses seres. E se eu sou um ser... Eu estou entrando na parte da Dini. Fala, Dini. Pode passar. Ela engata a quinta e a sexta, gente. Vamos embora. Então. Cede a palavra. Agora eu tô quietinha, agora eu vou falar. Então vamos lá. A Anne fez toda essa contextualização do individual para a gente chegar justamente no que estamos vivenciando hoje. E, assim, de uma forma muito clara, muito explícita, nós temos uma manipulação midiática escancarada, né? Acho que a grande maioria que está aqui hoje não deve assistir televisão. Acho que são poucas as pessoas hoje que a gente pode dizer que se auto-intitulam despertas, né? Como nós. Dificilmente chegam a ficar ainda na frente de uma televisão assistindo alguma coisa, justamente porque a gente sabe de todos os mecanismos que levam ao controle. Né? Inclusive, assim, nas mínimas coisas. Quando a gente fala de manipulação, a gente não está falando só da manipulação verbal, a gente está falando de manipulação visual, de manipulação auditiva. Tá? Eles pegam o campo dos sentidos, eles usam isso de uma forma tão vil, tão sábia. Tá? E o mais importante hoje é vocês saberem que, assim, não subestimem aqueles que nos controlam. Nós temos mania de subestimar os controladores. Tá? O nosso querido professor Luiz Antônio vive falando isso. A gente não pode subestimar, porque eles conhecem todos os nossos passos, eles anteveem todos os nossos movimentos, eles sabem das nossas fraquezas, eles têm pleno conhecimento de tudo que a gente pensa. Então, assim, o mais sábio a se fazer, o mais importante hoje é você manter a tua calma, manter a tua paz, ter certeza de quem você é, ter certeza do que você quer fazer com aquilo e seguir adiante. Porque se você subestimar o poder dessas criaturas, que são criaturas, né, você corre o sério risco de cair na teia deles. Assim como a gente vê tantas pessoas que começam com o discurso do despertar, que estão ali, né, prestando o trabalho do serviço ao outro, e daqui a pouco são pegos, né, por essa teia, por essas cordinhas de manipulação, e enveredam por esse meio, porque, vamos lá, quantas coisas que são atraentes eles colocam para nos pegar. São vários anzóis, né? E você tem que passar por esse labirinto de anzóis. E não é fácil, mas a gente consegue. Vamos lá para frente. Então, eu vou trazer algumas estratégias aqui, tá? Elas são baseadas em um descritivo do Chomsky, que fez isso já há um tempo, mas não todos. Eu peguei aqui os mais importantes para a gente dar uma olhada e dar uma contextualizada, até porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Vamos lá. A estratégia da distração. Aí tem essa figura do elefante na sala, né? Desviar a atenção do público dos problemas importantes
e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas. O que eles fazem, gente? Como que eles agem? Quando a gente vê essa estratégia da distração, ela é indispensável para que eles consigam desviar a nossa atenção da verdade, do que realmente importa, impedir que o público se interesse pelos conhecimentos essenciais, por questionar. O que a gente sempre fala aqui? Vamos usar o questionamento para que a gente questione para quê, qual é a finalidade de, né? Como é que se chegou naquilo. Dentro de todo esse sistema, você é ensinado, você é adestrado a não questionar. Você mantém a atenção do público distraído, longe da verdade, presos a temas sem importância real nenhuma. E outra, manter as pessoas sempre ocupadas, sem tempo para pensar. E é isso que a gente faz. Quando a gente está vivenciando essa realidade hoje que nos apresenta, né, quando você vai nesse trabalhar, ganhar, gastar, nessa sociedade de consumo desenfreado, nessas mídias sociais, as redes sociais, que você, né, vem uma avalanche de informações, o que eles fazem com você? É distração. É completa distração. Até mesmo quando a gente trouxe a Carrie para falar, até mesmo dentro do nosso mundo, do mundo do desperto, né, quando ela fala sobre a questão da Tartária hoje. Eu trago a Tartária porque ela bateu muito isso, ela agora trouxe um outro vídeo sobre isso, que é assim, a pergunta sempre tem que ser: o que aquilo ali vai acrescentar para mim nesse momento?